Dois jogadores, dois cortes de última hora. E o que os Leões do Atlas fizeram no treino logo depois vai te surpreender. Fica comigo até o final, porque tudo isso muda o jogo de sábado. E já adianto, se você curte futebol de verdade, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. Combinado? Então bora! Quinta-feira, New Jersey, a poucos quilômetros do MetLife Stadium, onde a bola vai rolar no sábado, e a seleção de Marrocos recebe um baque. O atacante Abde Ezzalzouli, do Betis, está fora, e o zagueiro Naïef Aguerd, do Olympique de Marseille, também, cortados, sem chance de recuperação a tempo. Para você entender o tamanho disso, o Ezzalzouli não era qualquer peça, ele foi um dos grandes nomes do Marrocos nos últimos jogos. Velocidade, drible, 1 contra 1 pelo lado esquerdo. Foi ele quem infernizou a saída de bola da Noruega num amistoso recente. Tirou o sono dos zagueiros adversários por uns 20 minutos. E agora não estará em campo contra o Brasil. Já o Aguerd, por outro lado, é experiência pura na defesa. Um líder, o cara que organiza a última linha marroquina, ele tinha sido titular na campanha africana e sai justamente na hora mais importante. Mas aqui vem a parte que mais chamou a atenção. Em vez de desânimo, os marroquinos responderam com união. No centro de treinamento, os jogadores treinaram literalmente de mãos dadas. Os alongamentos, as puxadas com bola parada, tudo dividido com confraternização. E sabe quem apareceu mais relaxado de todos? O Hakimi, o maior ídolo da equipe, passeando de bicicleta pelo gramado como se a pressão não existisse. E é exatamente aí que mora o perigo para o Brasil. Deixa eu te explicar por que esse Marrocos não é fichinha. Em 2022, no Catar, eles foram a maior zebra da Copa. Empataram com a Croácia, bateram a Bélgica, passaram pela Espanha nos pênaltis e eliminaram Portugal. Primeira seleção africana da história a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, 4º lugar no mundo. E o coração desse time? O lado direito. Olha só, o Hakimi é o melhor lateral direito do planeta hoje, bicampeão da Champions com o Paris Saint-Germain, bola de ouro da África em 2025. Quando o Marrocos está pressionado, ele é a saída. Quando o Marrocos ataca, ele vira praticamente um ponta, e à frente dele o Brahim Dias, do Real Madrid. Criatividade, drible, passe final, os dois juntos pelo lado direito são um pesadelo para qualquer defesa. E aí eu te pergunto lá nos comentários, você acha que o Brasil consegue parar essa dupla? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Mas a história fica ainda mais interessante, porque o Marrocos chega diferente do time de 2022. Depois daquela Copa, eles viraram potência no continente, ganharam o Mundial Sub-20 em 2025. E aí veio a reviravolta. Em março de 2026, o técnico Walid Regragui, o herói do Catar, deixou o comando. No lugar entrou Mohamed Ouarbi, o cara que venceu o Sub-20. A ideia? Mudar o estilo, sair daquele futebol defensivo e virar uma equipe mais ofensiva, com posse, com variação, num esquema 4-2-3-1, mais letal pelos lados. E é justamente essa incerteza que assombra a comissão brasileira, porque ninguém sabe exatamente como esse Marrocos vai entrar em campo. Agora vem o detalhe que pouca gente está falando. O Brasil também está sangrando. Pensa comigo, o Carlo Ancelotti perdeu Estevão, perdeu Militão, perdeu Rodrigo e perdeu o Wesley, justo o lateral direito que tinha virado peça insubstituível. 4 baixas importantes, o lado direito da seleção virou um quebra-cabeça. Hoje, a briga é entre improvisos. O Ibanez, o Danilo e até o volante Ederson, que apareceu treinando como lateral direito. Isso mesmo, um volante na lateral. Então segura essa ironia. Os dois times chegam desfalcados, mas o Marrocos perde 2 e o Brasil já tinha perdido 4 antes mesmo de começar. E o Neymar? O Neymar é capítulo à parte. Ele está em New Jersey, fazendo fisioterapia em 2 períodos, lesão de grau 2 na panturrilha, não joga contra o Marrocos. A esperança é que ele estreie só no segundo jogo, contra o Haiti. Por enquanto, lidera de fora do campo. Pausa rápida aqui. Se você chegou até este ponto do vídeo é porque está curtindo de verdade. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama futebol e ainda não viu essa notícia. Isso ajuda demais o canal. Valeu mesmo. Voltando ao jogo, taticamente o que esperar? Quando defende, o Marrocos se organiza em 2 linhas de 4 com 2 homens mais à frente, muita compactação,
pouco espaço entre as linhas e gatilhos de pressão para roubar a bola e sair em velocidade no contra-ataque. É aí que o Hakimi e o Brahim Dias voam. Mas existe um ponto fraco, e o Carlo Ancelotti parece já ter percebido. Na bola parada defensiva, o Marrocos costuma se perder na marcação da segunda trave. Jogadas de bloqueio, jogadores soltos na entrada da área, e olha que curioso, o Brasil já marcou gol exatamente assim em amistoso, com bloqueio para liberar o finalizador. Se a seleção repetir isso no sábado, pode doer no Marrocos. Do outro lado, o Brasil tem armas de transição. Vinícius Júnior pela esquerda, velocidade pura. Em um jogo aberto, com espaço para correr, isso é ouro. A pergunta é, o Marrocos vai propor o jogo e dominar o meio-campo? Ou vai se fechar e apostar no contra-ataque? Das duas, uma, e cada uma muda completamente a história da partida. A verdade é que essa estreia é um jogo difícil de estudar. Marrocos novo, técnico novo, estilo novo, Brasil desfalcado, ainda buscando o time ideal. Dois gigantes em construção se encontrando no primeiro jogo do Grupo C. No ranking da FIFA, o Brasil é o sexto, o Marrocos é o sétimo, coladinhos, empate técnico, como dizem por aí. E na última Copa, sejamos justos, o Marrocos foi mais longe que o Brasil, então não dá para subestimar, não dá para entrar achando que é passeio. Esses caras não têm medo de jogo grande, têm o apoio de uma torcida apaixonada, e mesmo com 2 cortes dolorosos, treinaram de mãos dadas, sorrindo, andando de bicicleta. O Marrocos tem 7 participações em Copas do Mundo na sua história e quer provar que 2022 não foi acidente, quer refazer aquela campanha ou ir ainda mais longe. Agora eu quero ouvir você. Com esses 2 cortes do Marrocos e com o Brasil também desfalcado, quem larga na frente no sábado? O Brasil estreia com vitória rumo ao Hexa ou o Marrocos surpreende logo de cara?